Estamos adicionando agora o William para ele começar o louvor. E vamos, nesse momento, orar. Pai do Senhor, William. Pai do Senhor, Josi. Graças a Deus, tudo bom. Saudades de você. Pois é, rapaz. Tava aí, então de volta. Amém. Como é que tá João Pessoa, tá bem? Também mandou uma chuvinha, graças a Deus, para dar uma esfriada. Fiquei perto do gatinho. Graças a Deus. Vamos orar então? O pastor Vamos. Silas Daniel já está a postos. Então nós vamos orar. Você pode falar alguma coisa para o grupo também, se Deus assim te orientar. E depois do louvor, vamos já com o pastor Silas, em nome de Jesus. Vamos, Jesus. Senhor, nós louvamos o seu nome nessa noite pela sua bondade. O Senhor é maravilhoso e fiel, grande, longânimo e compassivo. Agradeço ao Senhor por cada membro do CAIALF em cada lugar desse país, os irmãos de cada estado onde estão ligados nesta obra, nesses dias difíceis de separação física, mas o Senhor está conosco e estamos utilizando, Pai, a tecnologia para nos aproximar, para dizer que em qualquer situação o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei, e rendemos a Ti glórias e graças e adoramos o Seu santo nome. Visite cada pessoa neste momento que está participando desse culto, aqueles que não puderam participar. Peço pela vida do pastor Silas, pela sua esposa, a irmã Lília. Abençoe esse casal, Pai. Cada dia mais que sejam talentosos, que sejam profícuos o seu ministério na sua obra, Pai. Em nome de Jesus. Fique conosco, Pai. Abençoe agora o William, que vai conduzir esse louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. À vontade, meu irmão. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia
cantará, o céu buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos cantar Porque Ele Vive? Vamos O hino, sim. o hino inicial da quarentena. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra nos salvar, pra nos poder por meus pecados. Mas esse dia vai estar, porque Ele vive, posso perdoar, porque Ele vive, Ele perdoar. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vive está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem terei vitória, irei adorar meu Jesus, vive está, porque Ele posso perdoar, porque Ele vive, eu vou perdoar. Mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vive está nas mãos do meu Jesus, vive está. William, louvar o Senhor com mais uma música. Enquanto você prepara aí mais um hino, eu quero dizer para os irmãos que estão aí conectados, que estão entrando, se vocês tiverem um pedido de oração especial, faça, tá? Vamos estar orando no final do culto pelas pessoas. Nosso Deus é o Deus que resolve problemas. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando não vai vir, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus está meu coração, vive nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim, pois tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim, e ao degustar o coração, e nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E onde está o coração, e nas promessas do Senhor, e continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Graças a Deus. Glória a Jesus. Deus te abençoe, William. Amém. Fica conosco no final. Vou te chamar novamente para que você encerre com a oração. E agora eu vou adicionar o pastor Silas Daniel. Vou estar. Deus te abençoe. Um abraço. Amém. Até mais. A paz do Senhor, pastor Silas. A paz do Senhor, Josi, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar lhe vendo. Quanto tempo? É verdade, bastante tempo. E é Hoje, um prazer estar em contato com alguns irmãos através desta tecnologia dos dias de hoje. É verdade. Nos aproxima apesar da distância, né? É verdade. É uma forma que a gente encontrou de estar reunindo o pessoal. Eu estava falando agora há pouco com um grupo que eu participo lá de João Pessoa, na época do Jubileu de Ouro do Círculo de Oração. Eu até falei que você iria estar conosco e disse que a primeira vez que vi você pregar foi lá no Jubileu de Ouro. A turma que está nos acompanhando aí, se eu disser a data, eles vão achar meio estranho, mas foi lá pelos idos de 92, né? Faz tempo, realmente. Você morava Você está falando em João Pessoa. João Pessoa, você esteve lá com o Coral Filadélfia, com a turma do coral, faz bastante tempo. Faz muito tempo isso, faz muito tempo. Estamos falando o quê? De 28 anos atrás, né? Rapaz, 28 anos atrás, quase 30 anos. Meu Deus, Nossa Senhora do Céu. A gente só tem cara de novo, né? É verdade, é verdade. Olha, é um prazer estar com você. Eu agradeço a sua gentileza, disponibilidade,
Quero falar para o pessoal que está nos acompanhando aí que o pastor Silas, ele é responsável pelo setor de comunicação, de jornalismo da CPAD, é escritor, é conferencista, tem uma agenda muito apertada e ele bondosamente está aí nos atendendo nesse momento. E eu quero agradecer também a sua esposa, que está nos ajudando, que está aí, nós estamos usando aí o Instagram dela, né? Você é um dos poucos Verdade. heróis aí que não tem rede social, Facebook. Apesar de ser alguém da área de comunicação, apesar de eu ser alguém da área de comunicação, trabalho nessa... Os irmãos estão me ouvindo bem? Ficou um pouco baixo me ouvindo bem? Agora. É? Ficou baixo. Estranho, deixa eu... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo baixo. Melhorou? Agora, para mim, melhorou a sua voz, inclusive. Está melhor agora? Poxa, estava super bem, né? Mas o pessoal pode falar aí também. Está ouvindo bem, pessoal? Eu estou te ouvindo super bem. Ok, deve ser o meu... Só um instante aqui. Vou ver se é o meu aparelho aqui, eu vou aumentar o volume. Veja se melhorou aí. Não, acho que o problema é o meu aparelho mesmo. Eu vou tentar melhorar. Mas você pode começar a pregar a palavra de Deus, fica à vontade. Ok. Veja se melhorou aí agora. Eu estou com dois aparelhos, eu estou com o que está fazendo a transmissão e estou com outro aqui para conferir. É o meu da transmissão que eu não estou ouvindo bem. Então Agora o pessoal está dizendo aqui que está ouvindo bem. O som está bom. Já dois estão falando aqui na tela que estão ouvindo bem. Então vamos lá. Falar, porque durante o tempo que eu estava falando com você agora, recebi uma ligação, aí acabou, acho que isso interferiu, mas não tem problema. Não, inclusive eu acabei de ligar o meu outro... Eu acabei de ligar o outro telefone também para ver se isso aí não atrapalhava. Mas 4 pessoas entraram dizendo que estão ouvindo bem, então já temos 6 testemunhas, né? A Bíblia diz que se você tiver pelo menos 2... Pronto, vamos lá. Ficou bom, José. Bem, queridos, como eu estava dizendo, antes de tudo, a paz do Senhor a todos, né? Como eu estava dizendo, apesar de ser uma pessoa da área de comunicação, trabalho nisso há mais de 20 anos, eu, estranhamente, alguns diriam, eu não tenho nenhuma rede social. Eu nunca tive e não tenho. Eu não tenho e nunca tive, né? Isso não significa dizer que eu sou contra redes sociais, nada a ver, por ser alguém da área de comunicação, pelo contrário, eu acho esses instrumentos importantíssimos, né? A minha esposa mesmo usa todas essas redes sociais existentes e, inclusive, eu estou usando aqui o Instagram dela para poder entrar em contato com os irmãos, mas isso foi algo que eu impus a mim mesmo como uma forma de eu poder administrar melhor o meu tempo, porque, como o pastor José afirmou, eu sou muito ocupado, não só com as atividades relacionadas à CPAD, mas também atividades relacionadas ao meu ministério de pregação pelo Brasil e também na área da escrita e alguns projetos meus de livros que talvez não tivessem saído se eu estivesse tendo que dar conta de várias redes sociais. Há pessoas que às vezes têm outras que podem auxiliá-las nesse trabalho, mas eu não tenho isso, então eu acabei me impondo isso até para ter mais tempo também com minha família e as outras atividades que eu tenho, mas essa tecnologia agora, nesse momento, especialmente que estamos enfurnados dentro de nossas residências por causa das normas governamentais relativas ao combate a essa epidemia de coronavírus, nesse momento agora, essas ferramentas acabam se tornando ainda muito mais importantes, né? Inclusive, elas nos fazem lembrar que a igreja não é só
o prédio, né? Na verdade, a igreja não é o prédio, não é aquela estrutura física. Aquilo é só o templo que nós consagramos a Deus para ali nos reunirmos para buscarmos o seu nome. É só uma casa de oração. Mas, na verdade, a igreja somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros deste corpo. Então, eu louvo a Deus pela existência dessas tecnologias, que são bênção. Muitos usam essas tecnologias para o mal, mas nós que somos servos de Deus, obviamente, vamos usá-las para o bem, para a edificação, para acrescentar a vida das pessoas, para enriquecer a vida das pessoas, para ser canal de bênção para a vida do maior número possível de pessoas. Afinal de contas, estamos aqui na Terra para cumprir uma missão que Deus nos deu. E como mensageiros do Evangelho, nós temos que levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas, com todos os instrumentos que nós temos. Levar o Evangelho todo a todas as pessoas, através de todas as ferramentas legítimas possíveis. Amém, queridos? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse momento, um texto, uma reflexão a partir de um texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2. Se você está portando aí agora um exemplar das Sagradas Escrituras, abra a sua Bíblia na versão que você tem aí. A minha versão aqui é a tradicional Revista e Corrigida, de Almeida. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2, onde eu quero ler com você os versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Trata-se de um texto bastante conhecido. E daqui a pouco eu vou dizer porque esse texto me veio à mente, como ele me veio à mente, para estar compartilhando com os irmãos. E eu creio que o que nós vamos trazer aqui vai ser bênção, inclusive, para esse momento que nós estamos vivendo. Vamos lá. O texto bíblico diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bem, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, na primeira epístola do apóstolo Pedro, trata-se de uma passagem que, entre outras coisas, chama a atenção de seus leitores para a realidade do sacerdócio universal de todos os crentes. Uma doutrina bíblica que durante alguns séculos da história da igreja esteve esquecida, olvidada, foi relegada e foi resgatada no século XVI com a Reforma Protestante. Martinho Lutero, que foi o homem usado por Deus para encetar a Reforma Protestante, que se deu em seu início na Alemanha e depois se alastrou por toda a Europa, ele resgatou essa doutrina, a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que é uma doutrina de cunho espiritual, mas que tem implicações também em termos eclesiásticos e políticos até para o contexto da época. Inclusive, Lutero explorou muito essas implicações naquele período. Mas eu não quero levar por esse lado. Eu quero justamente chamar a sua atenção para as verdades espirituais que estão contidas nessa doutrina bíblica, pouco pregada hoje em dia, mas de suma importância. Doutrina, repito, do sacerdócio universal de todos os crentes. A primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui é que quando Pedro ele traz essas palavras, vou repetir aqui as palavras do versículo 9, para sermos mais precisos: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está evocando aqui uma promessa de Deus que nós encontramos em Êxodo, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia em Êxodo 19.
Eu já deixei a passagem marcada aqui, então eu vou estar lendo. Mas você pode aí anotar ou abrir a sua Bíblia agora e ler esse texto. Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6. Deus diz o seguinte ao povo através de Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que o propósito original de Deus era fazer com que todo o povo de Israel fosse de sacerdotes. Que Israel fosse um reino sacerdotal, ou seja, cada um dos membros dessa nação deveria ser um sacerdote do Senhor. Mas no início não foi possível que fosse assim. E então o sacerdócio passou a ser uma função vinculada à tribo Levi, à tribo de Levi. Mais especificamente, nós vamos ver Deus falando de Arão assumindo como sumo sacerdote, juntamente com Moisés, ele exerceu o sumo sacerdócio. É importante lembrar que Moisés, irmão de Arão, era também levita, e no início você tinha, na prática, 2 sumos sacerdotes. Inclusive, você vai encontrar no livro de Salmos, se não me engano, é no capítulo de número 98, o texto bíblico afirmando que havia 2 sacerdotes, 2, no início. Moisés e Arão, sacerdotes de Deus. Né? E depois, nós tivemos apenas um sumo sacerdote, que era auxiliado por sacerdotes, auxiliados pelos demais levitas, e assim funcionou o chamado ministério levítico. Mas veja que o projeto original de Deus, ou o projeto de Deus, era que toda a nação fosse um reino de sacerdotes. Mas note também aqui nessa passagem que Deus diz o seguinte: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conceito, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Minha propriedade peculiar. Né? E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Aí quando você vai lá para Pedro, você encontra na passagem que nós lemos, Pedro dizendo o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Esse real aqui não é real no sentido de realidade. É real no sentido de realeza, de nobreza. Ele está dizendo aqui: vós sereis um reino de sacerdotes. Quando ele está falando o sacerdócio real, ele está dizendo um reino de sacerdotes. A nação santa, o que é que está escrito lá em Êxodo 19? Povo santo. Povo adquirido, o que é que está escrito lá? Propriedade peculiar. Então ele está evocando aquela passagem dizendo que através da igreja, essa promessa de Deus, esse desejo de Deus de fazer com que todo o seu povo fosse formado por sacerdotes, que cada um dos seus fosse um sacerdote, estava se cumprindo através da igreja. Através da igreja, isso começou a se cumprir. No tempo do Antigo Testamento, você tinha 2 tipos de sacrifícios. Basicamente, 2 tipos de sacrifícios. De forma básica, vamos dizer assim. Você tem ali subdivisões e tal, mas essencialmente os sacrifícios eram de 2 tipos. Você tinha aquele sacrifício que era para expiação de pecado, e você tinha aqueles sacrifícios pacíficos, que eram aqueles sacrifícios que você oferecia não objetivando a expiação de alguma culpa, a expiação de algum pecado cometido, mas você oferecia aquele sacrifício em gratidão a Deus por alguma dádiva recebida. Em essência, nós tínhamos
essa divisão básica dos sacrifícios do período levítico, ok? E nós tínhamos também o sumo sacerdote e os sacerdotes, né? Que tinham também a função de oferecer incenso ao Senhor. Nós devemos nos lembrar que havia no lugar santo o altar do incenso e que, posteriormente, ele vai para o Santo dos Santos. É por isso que você lê lá em Hebreus, o escritor dos Hebreus, em determinado momento, se não me engano, no capítulo de número 9, ao descrever o Santo dos Santos, lugar santíssimo, afirmando que o altar do incenso estava no lugar santíssimo. Por quê? Porque naquela época, a Arca da Aliança havia sido perdida. Então, o altar do incenso foi colocado no lugar santíssimo. Então, por isso você encontra na descrição de Hebreus capítulo 9 do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, a presença do altar do incenso que originalmente não estava no lugar santíssimo, estava no lugar santo, né? Naquela antessala do Santo dos Santos, ok? Então vamos lá, você tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes, e você tinha basicamente esses dois tipos de sacrifício. O sacrifício para expiação de culpa e o sacrifício em gratidão a Deus, aquela oferta pacífica em gratidão a Deus pelo que ele fez por você. Na nova aliança, quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. A Bíblia nos afirma isso. Várias passagens do Novo Testamento, mas sobretudo a Epístola aos Hebreus afirma isso, assevera isso, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que fez o sacrifício definitivo para a expiação de nossa culpa, de maneira que não é necessário mais um sumo sacerdote entrar anualmente no Santo dos Santos para oferecer expiação, para derramar ali sobre o propiciatório o sangue do sacrifício, para expiação dos pecados dele e de toda a sua nação, de toda a sua família e de toda a sua nação. Não, agora isso não é mais necessário, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito e definitivo, ele fez o sacrifício definitivo. Ou seja, através do sacrifício dele, todos os pecados passaram agora a receber, pela graça do Senhor, o perdão. Agora, claro, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para salvar a todos, mas ele só se torna eficiente na vida daqueles que creem. E crer na Bíblia implica aceitar, não é só um crer meramente intelectual. Ou seja, aqueles que recebem efetivamente a Cristo em suas vidas. Mas a todos quantos o receberam, João capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja que o texto diz: a todos quantos o receberam. Então, há necessidade de você receber a Cristo, né? E crer na Bíblia implica aceitar, não é uma crença meramente intelectual. Então, veja, Jesus fez o sacrifício definitivo, que quitou o nosso débito de culpa na contabilidade do cosmos, que quitou a nossa dívida no banco celestial, de maneira que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós cremos no que Ele fez por nós, quando nós aceitamos o fato de que nós somos pecadores, falidos sem Deus, que nós precisamos dele, que sem ele nós nada podemos fazer, que estamos chafurdados em nossos delitos e pecados e que somente nele há salvação, que somente através do sacrifício de Cristo podemos receber o perdão de Deus e assim ter acesso às bênçãos do Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento e desenvolvimento espirituais, enfim, para a nossa salvação por inteiro, a salvação de nossa vida, bênção para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo também. Devemos lembrar que a salvação também afeta o corpo, não só com as bênçãos que recebemos para o nosso corpo, ainda aqui na terra, por exemplo, cura divina, Deus cura ainda hoje, mas, sobretudo, no final, quando nós teremos a glorificação, né? Nós teremos a glorificação, quando nossos corpos, então, receberão os efeitos finais da redenção, né? É o que a Bíblia chama, Paulo chama em Romanos, de a redenção do nosso corpo. Nós teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao de Cristo,
e então viveremos eternamente com Deus, com um corpo que agora não vai mais envelhecer, não vai mais degenerar, suas células não vão mais degenerar, um corpo que não vai mais sentir necessidades em termos de fome, em termos de sede. Podemos até comer e beber. Jesus disse que no reino dele, em Lucas capítulo 22, se não me falha a memória, nós comeremos e beberemos do seu reino. Jesus ressuscitado comeu peixe frito com seus discípulos à beira do mar de Tiberíades, também chamado de Mar de Galileia, lá em João capítulo de número 21. Então, quer dizer, nós poderemos comer, mas comer não mais porque se não comermos nós morreremos, mas comer pelo prazer de se alimentar. Enfim, será uma bênção, teremos um corpo glorificado, não morreremos mais, não haverá envelhecimento, não haverá dor, ranger de dente, dor, sofrimento, nada. É só gozo, paz, alegria, vitória, bênção, enfim. Essa será a eternidade com Deus. E tudo isso, então, é fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não é verdade? Então, temos um sumo sacerdote e temos um sumo sacerdote, temos sacrifício para expiação, que foi efetuado por Jesus Cristo, o sacrifício definitivo. Né? Mas veja que nós ainda temos os demais sacerdotes. A antiga aliança tinha o sumo sacerdote e os demais sacerdotes. Nós temos os demais sacerdotes e nós temos também os outros sacrifícios. Aqueles sacrifícios que eram oferecidos não para expiação da culpa, mas eram oferecidos para quê? Eram oferecidos em gratidão a Deus pelo que ele fez por nós. Não é verdade? Pois bem, isso continua também na nova aliança. Quem são os sacerdotes? O sumo sacerdote é Jesus. Quem são os sacerdotes? Somos nós. Somos nós. A igreja, cada um daqueles que é salvo em Cristo Jesus, homem e mulher, aqueles que estão em Cristo, cada um deles é sacerdote do Senhor. Amém? Você é um sacerdote do Senhor. Você é uma sacerdotisa do Senhor. Sabia disso? Você é. E você tem bênçãos decorrentes disso, e você também tem tremendas responsabilidades, porque toda bênção traz consigo responsabilidade. Isso não é teologia do Homem-Aranha, não. Nós encontramos na história do Homem-Aranha, na mitologia do Homem-Aranha, essa mitologia moderna criada pelo Stan Lee, já falecido, né? Em determinado momento, no início da história, nos quadrinhos, e que foi reproduzido depois do cinema, a frase: todo dom, toda bênção traz consigo responsabilidade. Isso não foi invenção do Stan Lee. Ele deve ter chupado isso de alguma coisa que ele leu, né? E ele achou interessante e jogou lá. Né? E isso daí é um princípio espiritual que durante séculos e séculos e séculos tem sido enfatizado por vários servos de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Toda bênção traz consigo responsabilidade. Por exemplo, ter um filho é uma bênção, não é? Pois é, mas você precisa cuidar dele. Não é verdade? Você tem saúde, que é uma bênção, mas você tem que cuidar da sua saúde. Nós somos mordomos das bênçãos que Deus nos deu. Né? Nós devemos administrar as bênçãos que Deus nos deu. Os dons espirituais são dádivas divinas e nós devemos administrar essas dádivas que recebemos. A salvação em Cristo é uma bênção que nós recebemos. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos operar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Obrigado, irmã Laís. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É isso aí. E esse é um princípio espiritual que ele adaptou, que é bênçãos. Toda bênção traz consigo responsabilidade. Toda dádiva, todo dom, toda bênção traz consigo responsabilidade. Isso é teologia, né? Sendo que adaptada para uma história em quadrinhos, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nós temos responsabilidades como sacerdotes que somos do Senhor. Né? E essas responsabilidades dizem respeito a quê? A sacrifícios que nós devemos oferecer. E que sacrifícios são esses? Não só sacrifícios, tá? Outras coisas também que eu vou falar ao final. Mas vamos começar pelos sacrifícios. Esses sacrifícios não podem ser sacrifícios para expiação da culpa, porque o sacrifício para expiação da culpa já foi feito de forma definitiva pelo nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Então, os sacrifícios que nós oferecemos são quais? Aqueles sacrifícios em gratidão a Deus pelo que ele fez por nós.
Não são sacrifícios que você oferece para que você tenha a salvação, ou para que você receba a bênção de Deus. Mas são sacrifícios que você oferece a Deus pelo que ele fez por você. Ok? O irmão Isaías está dizendo, não está bem enquadrado o vídeo. Desculpe, é porque eu nunca usei Instagram. Tá? Talvez o irmão não estava aqui no início. Eu nunca usei, a paz do Senhor, irmão Isaías, eu nunca usei nenhuma rede social. Eu nunca tive Facebook, Twitter, Instagram, nada disso. E estava explicando isso logo no início. E estou usando aqui o Instagram da minha esposa. E na hora que eu entrei aqui no ar, não estava me vendo para poder me enquadrar melhor, e já estava assim, aí eu já comecei assim, enfim. Mas os irmãos estão me ouvindo bem, é o principal, né? Então vamos lá. Desculpa esse meu rosto enorme aí na tela. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Então, queridos, os sacrifícios que nós oferecemos são sacrifícios não para receber alguma bênção de Deus, porque através do sacrifício de Cristo nós já temos acesso às bênçãos divinas. Já estamos assentados em regiões celestiais. Já temos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Efésios capítulo 1. O que nós fazemos, esses sacrifícios que nós devemos oferecer a Deus, são pelo que Ele fez por nós. E que sacrifícios, mais especificamente, são esses? O texto bíblico nos apresenta. Vamos lá para Hebreus capítulo 13 agora? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus capítulo de número 13, nós encontramos dois sacrifícios que são mencionados. Eles são mencionados nos versículos 15 e 16. Veja o que diz o texto bíblico. Portanto, ofereçamos sempre. Veja, não é de vez em quando. Não é quando der na telha. Não é quando eu achar que devo oferecer. Não. Ofereçamos sempre por ele a Deus, ou seja, por meio de Cristo a Deus, sacrifício de louvor. E se você tem dúvida do que é, o texto bíblico é explícito na sequência. Isto é, ou seja, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, é adoração a Deus mesmo. Então veja, primeiro sacrifício que você tem que oferecer sempre, todos os dias a Deus em gratidão pelo que Ele fez por você, como sacerdote do Senhor que você é. Você tem que oferecer sacrifício de louvor, adorar a Deus. Seja cantando, seja simplesmente desatando os teus lábios para dizer glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pelas dádivas recebidas, pelas bênçãos recebidas. Seja através de gestos, mas você deve todos os dias adorar a Deus, adorar a Deus. E aí vem a reflexão, como é que vai o teu devocional com Deus? Será que ele é diário? Veja que o texto bíblico diz que é sempre, ofereçamos sempre a Deus. Então, esse é um sacrifício que você deve oferecer. Mas tem mais, o verso seguinte diz: e não vos esqueçais, ou seja, tão importante quanto isso é o que vem na sequência. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, e aí ele está englobando tanto o sacrifício de louvor do versículo 15, quanto a beneficência e a comunicação que ele menciona no versículo 16, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada. E aí eu vou voltar lá para 1 Pedro, capítulo 2, porque ele vai dizer o seguinte, no versículo 5, nós lemos os versículos 9 e 10, né? No versículo 5, nesse mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, é dito o seguinte por Pedro: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para que você é sacerdote do Senhor? Para oferecer de sacrifícios. Esses sacrifícios são físicos? Não. Espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí voltamos lá para Hebreus capítulo 13. Portanto, ofereçamos sempre por ele quem? Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O que é beneficência e comunicação? É o quê? É atos de bondade. Isso diz respeito a boas obras. Comunicação aqui, nessa versão aqui da Revista Corrigida, traz comunicação. É comunicação não no sentido de falar, né?
É comunicação no sentido de compartilhar. Porque quando você compartilha, você está comunicando a alguém algo. Entendeu? Então, beneficência e comunicação é o quê? É boas obras. Quando você faz o bem a alguém, quando você é canal de Deus para a vida de alguém, através de uma palavra que você traz, através de alguma ajuda que você traz, de um ombro amigo, de algum auxílio, de alguma orientação, sei lá, alguma ajuda de alguma forma, quando você se permite ser os braços e os pés de Deus na terra, os ombros de Deus na terra, os ouvidos de Deus na terra, por assim dizer, para ouvir aqueles que ninguém mais ouve, os olhos de Deus para ver aqueles que ninguém mais vê, os ombros de Deus para sustentar, apoiar aqueles que estão debilitados, os pés de Deus para ir ao encontro daqueles que mais precisam, as mãos de Deus para segurar aqueles que estão caídos e a boca de Deus para transmitir a sua palavra a essa geração. Quando você se permite ser uma bênção de Deus, praticando boas obras que foram preparadas para que andássemos nelas, você está oferecendo um sacrifício ao Senhor, que é recebido como cheiro suave às suas narinas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem aqui 2 sacrifícios que são agradáveis a Deus. Beneficência e comunicação, na verdade, diz respeito a uma coisa só, né? Atos de bondade, atos de generosidade. Mas você tem ainda mais um sacrifício. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Já já a gente vai chegar naquilo que eu disse introdutoriamente, que esse texto tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tá? Isso aí já vai ser o desfecho da nossa ministração. Vamos lá para Romanos, capítulo 12. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, veja que trata-se de algo muito importante. Senão, Paulo não estaria dizendo rogo-vos. E aí ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Deus. Veja a importância que a coisa tem. Que apresenteis o vosso corpo, em sacrifício vivo. Corpo aqui é o quê? Corpo aqui não é uma referência ao nosso corpo físico, simplesmente. Corpo aqui é uma referência a nós como um todo. A você como um todo. Espírito, alma e corpo, tudo que você é, tudo que há em você. Quando o texto bíblico fala de corpo aqui, especificamente nessa passagem, está se referindo a isso. Ok? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, Paulo está falando de quê? Ele está falando aqui de o crente, todos os dias, consagrar a sua vida a Deus. Esse é o terceiro sacrifício que o crente sacerdote deve oferecer todos os dias. Ok? É você, todo dia, quando levantar, consagrar-se a Deus. É você apresentar-se a si mesmo, diante do altar de Deus, todo dia, dizendo, Senhor, dizendo, por exemplo, Senhor, se tem alguém na face da terra que tu podes usar hoje para abençoar alguém, que seja eu. Senhor, a minha vida, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Meu corpo, minha alma, meu espírito, minha vida, meus bens, tudo que sou, tudo que tenho. Porque, afinal de contas, eu sou o que sou, porque tu és o que és. Eu só estou de pé porque o Senhor tem me sustentado. Sem ti eu sou um falido, um fracassado, um derrotado, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Contigo eu ultrapasso muralhas. Contigo eu supero exércitos. Contigo, Senhor, eu derrubo gigantes. Senhor, eu sou teu. É a consagração diária a Deus. É a busca em viver uma vida de santidade. Isso Paulo chama de culto racional, porque trata-se de uma entrega consciente e diária a Deus. É algo que você faz conscientemente e que deve ser feito diariamente a Deus. E por que sacrifício vivo? Porque o sacrifício do Antigo Testamento, como é que ele era? Você matava o animal, né? Mas esse sacrifício não é vivo, né? Porque você não é morto fisicamente, mas você apresenta a sua vida como sacrifício vivo. Amém? É por isso que ele chama de sacrifício vivo.
que é o vosso culto racional, ou seja, você cultua a Deus, não só a Deus, aleluia, você cultua a Deus também através da sua entrega diária de vida a Deus, através dessa procura de viver uma vida consagrada a Deus. Amém? Quando você encontra em Romanos capítulo 4, se não me engano, no capítulo 4, quando a Bíblia vai falar de Abraão, quando Paulo vai falar de Abraão, dizendo que ele foi fortificado dando glória a Deus, né? Ele foi abençoado dando glória a Deus. Dando glória a Deus ali não significa dizer que Abraão ele desatava os lábios e dizia glória a Deus. Especificamente naquela passagem, não é uma referência a isso. Quer dizer que ele dava glória a Deus com a sua vida. Com a sua vida. Você vai encontrar essa expressão lá no Antigo Testamento. Você se lembra quando, sob a condução de Josué, o povo de Israel, ao entrar na Terra Prometida, numa das suas primeiras batalhas, primeiro teve a grande vitória lá diante de Jericó, né? As muralhas que caíram, vieram abaixo, né? Miraculosamente, mas depois eles, diante de uma cidadezinha pequena, perderam, né? E aí Josué não entendeu o que tinha acontecido. E aí ele ora a Deus e vai tirando sortes para saber quem é que transgrediu a norma que Deus tinha dado ao seu povo para que houvesse aquela derrota terrível diante de um povo muito menor, de um povo inimigo que não tinha recursos bélicos, não era poderoso para poder fazer frente ao exército de Israel. E, afinal de contas, Deus estava com o seu povo. E aí, quando eles tiraram sortes, caiu sobre um homem, e eles caíram sortes, aí caiu numa tribo, aí depois continuaram tirando sortes, aí caiu num determinado clã, numa família, até chegar naquele homem. E aí Josué se vira para ele e diz: dá glória a Deus. Dá glória a Deus. O que ele está querendo dizer ali? Para ele desatar os lábios e dizer glória a Deus? Não. Ele está querendo dizer o seguinte: fale a verdade. Fale a verdade. Porque a expressão dar glória a Deus na Bíblia significa não só abrir a boca para dizer glória a Deus, mas fazer a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você dá glória a Deus. Amém? Então, nós adoramos a Deus, exaltamos a Deus, não só através de nossos lábios, mas nós adoramos a Deus também fazendo o que nós devemos fazer, consagrando as nossas vidas a Deus. Então, concluindo aqui essa penúltima parte aqui dessa ministração, nós temos, recapitulando, 3 sacrifícios, né, que nós oferecemos como sacerdotes do Senhor: sacrifício de louvor, boas obras, beneficência e comunicação, que é o compartilhar, e nós temos também o nosso corpo em sacrifício vivo, o nosso ser por inteiro sendo consagrado a Deus diariamente, né? E aí o texto bíblico vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu poderia comentar aqui esse versículo, mas só ele já é uma pregação aqui enorme que tomaria, no mínimo, o tempo que eu já tomei até aqui, né? Vai ficar para outra oportunidade, tá? Porque senão eu não vou chegar, eu vou estourar o meu tempo e eu não vou chegar no finalmente, naquilo onde eu pretendo chegar. Vamos logo para onde eu quero chegar. Bem, essas são as nossas primeiras responsabilidades. Você é sacerdócio santo, como diz Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, para oferecer a Deus sacrifício. E os sacrifícios são esses. Mas o sacerdote só tinha essa responsabilidade? Não. O sacerdote também tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo. E isso, no nosso caso, significa o quê? A missão que nós temos de pregar e ensinar a palavra de Deus, né? De proclamar a mensagem do Evangelho como igreja do Senhor. Nós temos 2 textos que falam da grande comissão que Jesus deu à sua igreja. Nós temos o texto de Marcos capítulo 16 e nós temos o texto de Mateus capítulo 28. Os últimos capítulos desses 2 evangelhos, né? Interessante que quando você lê lá em Marcos 16, nós lemos assim: ide pregai o evangelho a toda criatura.
Aí, quando você vai ler a grande comissão lá em Mateus, não está escrito ide pregar o evangelho a toda criatura. Está escrito ide ensinar a todas as nações. Ué, Mateus está contradizendo Marcos? Não. Os dois estão dizendo essencialmente a mesma coisa. Porque quando Jesus diz ide pregar o evangelho a toda criatura, o que ele está querendo dizer é ide ensinar todas as nações. Todas as nações, toda criatura. É óbvio que uma coisa é sinônimo da outra. E pregar e ensinar são sinônimos? Sim, à luz da Bíblia, sim. É porque você deve pregar enquanto ensina e ensinar enquanto prega. Né? A pregação bíblica, ela não é uma mera proclamação. Nós temos o termo proclamação na Bíblia, querigma, né? Mas a pregação bíblica é mais do que simplesmente proclamar. Ela geralmente é mais do que simplesmente proclamar. Ela é uma pregação que ela traz um conteúdo que acaba trazendo o ensino para a vida das pessoas. O ensino, mais propriamente dito, né, tem um ritmo um pouco mais lento, vamos dizer assim, mais tranquilo do que o da pregação, né, geralmente. Mas a pregação em si, ela deve conter também ensino. A boa pregação. Né? Não à toa, os grandes pregadores da história, eles preferiam a pregação expositiva porque atendia a essa necessidade de a pregação ser mais rica, né? E inclusive mais bíblica ainda. Não que a pregação temática não seja, os outros tipos de pregação também são importantes e têm o seu momento e têm a sua circunstância. Também são bênção, mas a pregação, vamos dizer, fundamentalmente ela é expositiva, vamos dizer assim. A principal forma de pregação, a principal forma, não é a única, tá? Mas é a principal forma de pregação, é a pregação que nós chamamos hoje, tecnicamente, de expositiva. Mas vamos lá. Então, nós temos essa missão como sacerdotes do Senhor. Mas nós temos também mais... finalmente, ficou faltando uma responsabilidade dos sacerdotes do Senhor. Qual é? Intercessão. Intercessão. Não é verdade? Intercessão. O sacerdócio era um ministério essencialmente intercessório. Essencialmente intercessório. Eu e você temos a responsabilidade de todos os dias interceder. Interceder pelos outros. Né? Não é só orar por nós mesmos. Né? Isso não é intercessão. Isso é orar por mim. Né? Pelas minhas necessidades. É interceder. É orar pelos outros. Orar pelos meus familiares. Né? Orar pela minha nação. Né? Orar pelos meus irmãos em Cristo. Orar por aqueles que não conhecem Jesus. O crente, todo ele deve exercer um ministério intercessório. É claro que, às vezes, nós destacamos alguns irmãos da igreja, algumas igrejas fazem isso, para, em determinados momentos do culto, em determinadas situações, estarem dirigindo momentos de intercessão. E a gente até batiza aquele departamento como departamento de intercessão. Porém, a verdade é que todo crente deve exercer um ministério de intercessão. Todo crente deve ser um intercessor, porque todo crente é um sacerdócio do Senhor, que tem acesso direto à presença de Deus através do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Jesus, você tem livre acesso à presença de Deus. O escritor aos Hebreus fala isso. Não é pelos próprios méritos seus que você adentra a presença de Deus, mas é pelos méritos de Cristo. Você está sentado em regiões celestiais. E você deve entrar com fé, sem temor, e pedir a Ele a bênção dele sobre aquelas pessoas que precisam. E Deus quer que alguém se coloque na brecha, como está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Que alguém interceda. Deus, quando quer trazer bênçãos para uma nação, bênçãos para uma igreja, bênçãos para uma família, ele desperta as pessoas para interceder. Porque é um princípio do reino, que não foi revogado. Está lá no Sermão da Montanha. Pedi e dá-se-vos-á. Não é automático, tem que pedir. Né? Está à sua disposição. Está à sua disposição. Mas você tem que fazer a sua parte. Qual é? Pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo que
pede, todo o que pede recebe, o que busca acha, o que bate, para ele a porta se abre. Ou seja, é preciso você buscar. Como é que você vai ter resposta? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Buscar ao Senhor. O Salmo de número 27 diz, o salmista Davi diz, quando o Senhor tocou no meu coração, está mais ou menos assim escrito, e dizendo, para eu buscar a sua presença, eu disse, sim, Senhor, eu vou buscar a tua presença. É mais ou menos assim que está escrito. Deixa eu ler certinho como está lá. Né? Salmo de número 27. Eu acho que é o 27. Versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor muitas vezes toca o nosso coração para nós buscarmos a Ele. O Espírito Santo faz isso sempre. E quando isso acontecer, não se faça de rogado, não diga não, mas faça como o salmista diga, o teu rosto, Senhor, buscarei. Nós estamos vendo hoje a nossa nação passar por um momento muito difícil. Estamos vivendo um momento de tensão em nossa nação, e não só a nossa nação está sofrendo, mas o mundo. Há notícias que chegam, por exemplo, de catástrofes humanitárias que poderão eclodir em alguns países, Índia, por exemplo, em alguns países da Europa também, por causa desse confinamento geral que está afetando a economia mundial já estava ameaçada de recessão, e agora essa recessão pode se tornar uma depressão em decorrência da crise econômica que vai surgir ou vai se aprofundar, de certa forma, porque já existia uma recessão. Por causa dessas medidas que estão sendo tomadas com medo do coronavírus, essa histeria. E aqui nós vamos entrar no mérito desse assunto sobre o coronavírus. Inclusive, se você quiser assistir, nós temos 2 últimos vídeos lançados lá na TV CPAD, no canal da TV CPAD no YouTube. Depois você assiste o programa O Cristão e o Mundo, o programa da semana passada e o programa desta semana que foi ao ar hoje, em que eu trato desse assunto. Mas a questão é, nós temos um papel importantíssimo diante da situação de crise, que é orar, é interceder. E eu fiquei até feliz que instantes antes de eu entrar aqui nesse culto aqui que nós estamos fazendo pelo Instagram, eu recebi um vídeo de uma mensagem de alguns segundos que alguém gravou do presidente da República clamando os cristãos do Brasil a fazerem, chamando os cristãos do Brasil, convocando a fazerem neste domingo um domingo de jejum e oração pelo Brasil. Jejum e oração pelo Brasil. Fiquei feliz, porque eu nunca tinha visto um presidente da República pedir isso, né? Pedir ao seu povo para, no domingo, fazer um momento de jejum e oração pela nação. E foi justamente esse vídeo que eu vi que, alguns minutos antes, que confirmou no meu coração que essa mensagem que Deus tinha tocado no meu coração durante o dia para trazer a vocês era a mensagem realmente imprescindível para esse momento, né? Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo mundo, porque os homens, eles têm até ideias para solucionar, algumas ideias muito boas, mas às vezes há dificuldade para implementá-las para que a gente saia da situação. Há interesses em jogo, interesses políticos, né? Gente que se aproveita de crise para tentar implantar as suas agendas de desestabilização, as suas agendas políticas, os seus ideais políticos, enfim. Mas a questão é o seguinte, a gente precisa de uma saída, a gente precisa sair dessa situação. Por exemplo, a medida, o decreto do presidente de liberar os cultos nas igrejas, que ontem conseguiram a liberação para que as igrejas pudessem voltar a ter os seus cultos nos templos. Hoje já veio uma outra definição da Justiça, dessa vez lá do Distrito Federal, para derrubar isso. Aquela liminar foi derrubada ontem
e agora veio outra hoje, no final do dia, agora à noite. Para quê? Para que não haja culto nas igrejas, né? Mas nós, a Igreja do Senhor, apesar de isso atrapalhar algumas rotinas nossas, coisas que diz respeito à rotina da igreja, é necessário, senão a gente não teria, as igrejas não teriam tempos, né, para se reunir. Mas, essencialmente, a igreja, como eu disse no início, somos nós, eu e você. E mesmo onde você está, você é igreja do Senhor, pode levantar o seu clamor como sacerdote do Senhor, e o seu clamor vai chegar aos céus à presença do Senhor. E nós cremos que Deus vai intervir, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha presença, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, assim diz o Senhor. Creia, creia. O princípio espiritual que está nesse texto de Crônicas vale para nós hoje. Alguém pode dizer, não, mas aquilo é um texto muito específico lá para o povo de Israel, mas o princípio espiritual ali é válido para nós nos dias de hoje. Amém? Nós somos sacerdotes do Senhor. Só concluindo tecnicamente, alguma coisa que a gente poderia falar mais sobre esse assunto de sacerdotes, é que lá em Apocalipse nós encontramos a afirmação, em mais de um versículo, que nós seremos reis e sacerdotes reinando com o Senhor sobre a terra. Né? Isso também é algo que é pouco falado, que é a doutrina da realeza de todos os crentes, mas isso é tema para outra ministração, quem sabe numa outra oportunidade. E também nós encontramos o texto bíblico dizendo que essa promessa, esse desejo de Deus, promessa de Deus, desejo de Deus, de Êxodo capítulo 19, versículo 6, vai se cumprir também para Israel. O povo de Israel vai ser um reino de sacerdotes. Isso está em Isaías capítulo 61, e aqui eu estou encerrando, lendo esse versículo, eu estou encerrando a minha ministração aqui. Tá? Isaías capítulo 61 diz o seguinte: capítulo 61, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Aqui é uma mensagem que está voltada para Israel, e isso mostra que no final dos tempos, quando todo Israel será salvo, como Paulo fala, inclusive, aos romanos, então nós teremos todo o povo de Israel sendo sacerdote do Senhor, e essa promessa que começou a se cumprir na igreja, através da igreja, vai se cumprir também sobre todo Israel. Ok, irmãos? Então essas são as nossas responsabilidades como sacerdotes do Senhor. E nós devemos cumprir essas responsabilidades, porque toda bênção traz consigo responsabilidade. E não esqueçamos de orar pelo Brasil, de orar e jejuar pela nossa nação. Amém? Deus os abençoe. Amém, pastor Silas. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tudo. Pessoal, nós estamos desejosos de ouvi-lo novamente, quando lhe for oportuno e se eu puder. Para nós seria uma grande bênção. Viu? Amém. Numa outra oportunidade, quando estiverem de joelhos, se lembre deste servo de Deus, o pastor Silas Daniel, da irmã Lília Paz e da nossa filhinha Lívia, porque nós carecemos de vossas orações. Amém? Estaremos orando sim, em nome de Jesus. Amém. E daqui para frente vamos consolidar nossa parceria aí. Silas Daniel com Cai Alfa Pés Formosos do Brasil. Amém. Jesus. Deus os abençoe. O senhor poder orar por nós? Sim, vamos orar. Ok. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos, cubra sua cabeça onde você está. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, obrigado porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Obrigado por esse privilégio que temos de Te conhecer, de Te servir, Senhor. E de sermos abençoados por Ti, Senhor. E de poder Te servir, inclusive, com os dons que o Senhor mesmo nos concedeu. Obrigado, obrigado. Muito obrigado por termos nascido nesta geração e podermos ser bênção para esta geração. E agora Te pedimos, Senhor, não somente a continuidade das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, mas nós oramos pela nossa nação. Pai Celestial, a nossa nação está no momento de conflito, de tensão, de impasse, e somente o Senhor pode dar uma saída a essa nação. Intervém, Senhor. A Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós erguemos as nossas vozes a Ti.
através, Senhor, do caminho que foi aberto na cruz por Cristo para nós, nós temos livre acesso à tua presença e te pedimos, Senhor, pelos méritos de Cristo, Senhor, ouve e atende a nossa petição e abençoa a nossa nação, Senhor. Que esses grilhões, Senhor, no mundo espiritual que estão impedindo, que estão travando, Senhor, as coisas de fluírem, Senhor, de a gente sair desse impasse, Senhor, e evitar essa crise, Senhor, que já está começando com demissões em massa em muitos lugares, com gente passando necessidades, com saques dos supermercados, meu Deus do céu. Que em nome de Jesus, Pai Celeste, isso seja resolvido, que tu intervenha, Pai, isso acabe, e que nós possamos sair desse poço, e que possamos, Senhor, ver esse país prosperar, e acima de tudo, Senhor, a mensagem do teu evangelho, Senhor, prosperar nessa nação. Acima de tudo, Senhor, nessa situação, que de alguma forma, ao final, o teu nome seja glorificado, Pai Celestial, em nome de Jesus. É o que nós pedimos em uníssono e unanimidade como igreja do Senhor nessa noite. Nos unindo a tantos outros servos que estão orando também, Senhor, nesse momento. Pai, ouve e atende. Ó Senhor, nós pedimos também pelas outras nações que estão passando por momentos difíceis, Senhor, nessa crise, por causa dessa epidemia e por causa de todas as consequências do combate a essa epidemia. Pai Celestial, que tu possa estar também intervindo, ajudando essas nações, nossos irmãos, outras nações. É o que nós pedimos, como sacerdote, na tua presença te agradecemos com fé, apoiados no nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém. Concorde comigo com um forte amém onde você está. Deus te abençoe. Abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Amados irmãos, nós ainda queremos anunciar que amanhã, sábado, vamos ter conosco o pastor Abraão de Almeida. Ele vai estar ministrando sobre uma análise das profecias bíblicas de acordo com o contexto histórico e contemporâneo. O pastor Abraão, ele é especialista em escatologia, ele é biblicista, ele traduz Bíblia, ele editor da Bíblia Thompson, da Bíblia NVI, da século XXI, da Almeida Contemporânea. Tem mais de 30 livros escritos. E ele vai estar conosco, falando direto dos Estados Unidos, agora nesse sábado, em nome de Jesus. Então, convide as pessoas para participar, porque será bênção. Sábado, 8 horas da noite em Cuiabá, 21 horas em Brasília, 9 horas da noite em horário de Brasília. Então, vocês são bem-vindos. E agora nós vamos orar. Eu vou pedir para o William estar conosco no sábado, porque a hora já está adiantada, então nós não vamos agora louvar, porque você já está um bom tempo aí, né? Então recebam apenas a bênção, e a bênção é tudo, não é apenas, né? Em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos. Abençoa o pastor Silas, Daniel, a irmã Lilian Paz e a sua filhinha Lívia. Abençoa aquele casal, abençoa esse grupo que está aqui reunido. E agora pedimos a Tua bênção sobre todos nós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja sobre todos, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um grande abraço a todos.